Adão cumpriu o pacto da vida? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para pedir uma coisa muito importante. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal, dê seu like e ative o sininho das notificações, porque tem vídeo toda semana. Obrigado e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter feito tudo isso. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Vamos fazer uma oração para começarmos? Feche os seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos ajuda a ter conhecimento do Senhor. O Senhor é o Deus maravilhoso que nos dá toda a iluminação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nós estamos vendo os estudos do Breve Catecismo e a nossa unidade é a unidade 4. O que é o Pacto da Vida? A pergunta anterior foi: quais ameaças Deus fez no Pacto das Obras ou da vida? Punir Adão com a morte se ele desobedecesse a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos ler o texto de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 e 17. Já estamos lendo esse texto em algumas aulas. Diz assim: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E também, crianças, vamos ler o texto de Romanos 5, versículo 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Crianças, estamos chegando ao final da nossa unidade 4. O que é o Pacto da Vida? Hoje é a última pergunta desta unidade. É a pergunta 28. E a pergunta é: Adão cumpriu o Pacto da Vida? E a resposta é: não, ele pecou contra Deus. A nossa unidade, o que é o Pacto da Vida, chega ao fim hoje. Você entendeu o que é o Pacto da Vida? Vamos relembrar que o Pacto da Vida foi uma aliança que Deus fez com Adão. Deus e Adão neste Pacto da Vida. E neste Pacto da Vida, Deus propôs a Adão que ele obedecesse, que ele cumprisse uma ordem, a ordem de não comer de uma árvore que Deus tinha colocado no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim, crianças, Adão poderia comer, mas desta árvore, a árvore que Deus falou para não comer, como lemos em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, Deus deu uma ordem. Era para ser cumprida. Deus queria que Adão obedecesse a sua vontade, a sua palavra. Nesta aliança, crianças, Adão era o representante de toda a humanidade. Era o meu e o seu representante. E Deus colocou uma condição ao homem. Vocês se lembram? Lembram das aulas que falamos? Qual era a condição neste pacto que Adão teria que fazer? A obediência perfeita era o que Deus esperava que Adão fizesse. E outra coisa, Adão, vocês acham que Adão era capaz de obedecer a Deus? Sim, ele era capaz, porque Deus o fez perfeitamente. Deus os fez santos, tanto Adão como Eva. Eles eram capazes de obedecer sim a Deus. E Adão e Eva possuíam o livre-arbítrio, que era escolher
ou não algo para suas vidas. Adão e Eva possuíam o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é escolher ou recusar pela sua própria vontade, sem força de quem quer que seja. Eles também teriam a responsabilidade de todas as suas ações, de todas as suas escolhas. Ah, e o pacto tinha uma recompensa, tinha uma condição, a obediência perfeita, e tinha uma recompensa. Vocês lembram qual é a recompensa? A vida para sempre. Eles iriam viver para sempre com Deus. Então, será que Adão cumpriu este pacto da vida? Então, Deus colocou no jardim, crianças, aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria o teste da obediência para com Adão. E lá naquele jardim surgiu então, junto ali daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, uma serpente que falava. E ela começou a falar com Eva e começou a oferecer o fruto daquela árvore a Eva. Eva começou a ouvir, a dar ouvidos à voz da serpente. E a serpente falava para Eva comer do fruto. Eva por um momento resistiu e falou: não, Deus falou para que não comêssemos dessa árvore. Nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas esta não. E a serpente então falou: mas coma, você será como Deus. Você terá todo o conhecimento do bem e do mal. Esta serpente, crianças, era o próprio inimigo de Deus, tentando a Eva. E Eva deu ouvidos à voz da serpente e comeu o fruto. Nós não sabemos qual é esse fruto, mas isso entristeceu o coração de Deus. Adão e Eva comeram do fruto e desobedeceram a Deus. Pecaram contra o Senhor, contra a vontade e a ordem de Deus. E então, o pecado entrou no mundo, separando eles de Deus. Eles ficaram separados de Deus. Lembram qual era a punição? A punição seria a morte. Mas eles não morreram instantaneamente, mas através do pecado entrou a morte no mundo. E essa morte, ela tem 3 sentidos que devemos entender. Primeiramente, a morte espiritual. Significa que Adão e Eva, eles pecaram contra Deus e se separaram de Deus. Eles morreram espiritualmente. É como se eles morressem para Deus. Então, essa é a morte espiritual. Através do pecado, também entrou no mundo a morte física. Em outras aulas eu falei que Deus fez o homem para viver eternamente. Mas com a entrada do pecado ao mundo, as pessoas e o próprio Adão e Eva passaram também pela morte física. Os seus corpos iriam morrer. Os seus corpos iriam para debaixo da terra. Na morte eterna, crianças, nós entendemos que a alma é imortal. E ela, na morte eterna, ela ficará eternamente separada de Deus. É a morte da pessoa sem Deus. Assim, crianças, entrou o primeiro pecado, o pecado original, que foi a desobediência de Adão e Eva para com Deus. Adão foi responsável por esta ação. Como eu falei, ele tinha o livre-arbítrio, ele podia escolher em obedecer ou não obedecer a Deus. E ele escolheu não obedecer a Deus.
e ele era responsável pelas suas ações. Crianças, Deus não foi pego de surpresa, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Então, ele sabia que Adão iria pecar contra ele. Então, Deus fez um plano de redenção, um lindo plano de redenção para conectar novamente o homem com Deus. Por isso ele enviou Jesus para ser a ponte entre o homem e Deus. O plano da nova aliança. Crianças, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Assim entrou o pecado original no mundo. Eles desobedeceram ao Senhor. Porém, Deus traçou um lindo plano, um plano de reconciliação entre ele e o homem, através de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Por isso, hoje, eu e você podemos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus que lembrou de nós, que nos ama e fez esse plano maravilhoso? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada pelo seu plano de redenção que nos conecta novamente a Ti, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou por nós na cruz. Em nome dele é que oramos. Amém. Então, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau!